Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais uma edição do Primeiras Notícias. E o Pátio de Cubatão está oferecendo 17 vagas para essa segunda-feira. Vamos ver quais são elas. Uma vaga para técnico de edificações, uma vaga para engenheiro de elétrica, eletrônica, instrumentação ou automação, 2 vagas para técnico de mecânica, 2 para técnico de operador industrial, 2 vagas para técnico de planejamento, 2 para técnico de segurança industrial, 1 vaga para motorista carreteiro e 6 vagas para pintor industrial. Então, se você preenche os requisitos para alguma dessas vagas, envie o seu currículo para patiocubatãoemprego, tudo junto, @gmail.com. No currículo deve conter número do PIS e do CPF. E no campo assunto do e-mail você coloca a vaga que você pretende concorrer, mas lembrando que é só até o meio-dia dessa segunda-feira, então não perca tempo, envie já o seu currículo. O mês de setembro está chegando ao fim, mas a conscientização sobre a prevenção ao suicídio não pode parar. Na última sexta-feira foi realizada no plenário da Câmara de Cubatão a palestra Observar para Prevenir. Washington Luiz é quem nos traz os detalhes. No plenário da Câmara de Cubatão foi realizada uma palestra voltada para os profissionais de saúde da rede pública. As palestrantes foram a psicóloga Melissa Tenório e a psiquiatra Carla Primites. O tema Observar para Prevenir chama a atenção para o risco envolvendo suicídio. Por isso, a importância dessas palestras. É importantíssimo, né, essa campanha. Hoje é a maior campanha anti-estigma do mundo, contra o suicídio do mundo, né? O quanto é importante a gente saber identificar essa pessoa que está em sofrimento, acolher com muito amor, né? Ouvir, isso é muito importante. Para a psicóloga Melissa Tenório, todas as idades têm que ser observadas com carinho. Sem dúvida nenhuma, precisamos estar atentos com todos os cidadãos. Todos nós passamos e atravessamos dificuldades psíquicas. Precisamos olhar e cuidar da vida. É um espaço maravilhoso para a gente falar sobre a vida, cuidar da vida, estar para a vida, né? Cuidar e da escuta que nós temos com os nossos sujeitos. Enfim, é um momento maravilhoso em setembro que temos de espaço para escutar e cuidar da escuta e do acolhimento do cidadão em sofrimento. Observar para prevenir o suicídio é uma tarefa de todos nós durante todo o ano, não apenas agora em setembro. E vamos agora conferir os principais fatos da região e do país que estampam as capas dos jornais dessa segunda-feira. Começamos com a Folha de São Paulo. Eleição acirrada na Alemanha deixa governo indefinido. Projeções apontam um empate técnico entre conservadores e sociais-democratas, o que promete complicar coalizões. O Estado de São Paulo traz em sua capa: empresas querem país como protagonista da Agenda Verde Mundial. Em carta a ser entregue ao governo, empresários defendem metas ambicionistas. Diário do Litoral, aqui da nossa região, traz em sua manchete: prédio do Sindeste vai ser leiloado. Sindicato dos Servidores Estatutários possui dívidas trabalhistas e outras que incluem até o cantor sertanejo Leonardo. Por fim, trazemos aqui o destaque do jornal A Tribuna: concessão de benefícios devido à Covid cresce 119%. Mesmo com a vacinação, o número deve subir ainda mais. Essas foram as capas dos principais jornais da nossa região e do nosso estado que você confere diariamente aqui no Primeiras Notícias. Por falar em vacina, o governo de São Paulo anunciou na última semana a mudança no prazo de intervalo entre as 2 doses da vacina da Pfizer. Confira. Nesta quarta-feira, dia 22, o governador João Dória anunciou a antecipação de 12 para 8 semanas o intervalo para a aplicação da segunda dose do imunizante da Pfizer contra a Covid-19. O anúncio foi feito durante o evento realizado para selar o acordo de fornecimento de 2.500.000 doses da vacina do Butantan para os estados do Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará e Piauí. O governo de São Paulo tomou a decisão de antecipar de 12 para 8 semanas a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer, estando também na mesma linha dos governadores que aqui estão. Aliás, eu queria exaltar aqui a posição dos 4 governadores que me antecederam, todos aqui comprometidos com a ciência, com a saúde e com a vida. E não é de agora. Desde o início da pandemia, os governadores que aqui estão foram governadores que defenderam a vida, a ciência, inclusive se expondo publicamente na tomada de medidas para proteger a vida
dos seus cidadãos nos seus estados, fizeram isso de forma corajosa, em defesa da ciência e da vida. Conforme o balanço da campanha, 6.900.000 pessoas já imunizadas com a primeira dose serão beneficiadas com essa redução de tempo de espera. Essa medida vale a partir de sexta-feira, dia 24, e quem já recebeu a primeira dose desse imunizante poderá concluir o seu esquema vacinal 4 semanas antes do prazo inicialmente indicado na sua carteira de vacinação. Cerca de 2 milhões de doses estão sendo encaminhadas no dia de hoje para os 645 municípios, para que a gente possa, então, fazer essa antecipação e a conclusão do esquema vacinal. Para reforçar as orientações à população, a Secretaria de Estado da Saúde e a Prodesp estão reprogramando o disparo de mensagens de texto pelo celular e e-mail com informações sobre essa medida, reforçando a recomendação para consulta aos cronogramas das cidades de residência e conferir a sua carteira de vacinação. Então, apenas para reforçar, se você foi imunizado com a vacina da Pfizer há 2 meses, já pode voltar para tomar a segunda dose, independente da data que está marcada no seu cartão de vacinação. E por falar nisso, vamos então conferir os dados da pandemia aqui em nossa cidade. Acompanhe comigo aqui na tela. Boletim epidemiológico divulgado na tarde de ontem pela Prefeitura de Cubatão. Até o momento, o município tem 16.153 casos registrados, confirmados para a Covid-19. 138 pessoas estão em isolamento por estarem com suspeita da Covid. 21.621 casos foram descartados após resultados dos testes. 50 óbitos também foram descartados após os testes. E, infelizmente, 507 cubatenses perderam a vida por complicações com a Covid-19. Lembrando que esse número se encontra estável, apesar de ser um número alto, se encontra estável há um pouco mais de uma semana. E outras 15.594 pessoas já se recuperaram da doença, já receberam alta hospitalar ou alta do isolamento social. E por falar em hospitalar, 2 pessoas estão internadas na UTI Covid aqui do nosso hospital municipal. Esse número corresponde à taxa diária de 14,29%. Já a taxa média de ocupação semanal é de 10,21%. E a vacinação aqui no nosso município continua avançando. Até o momento, Cubatão aplicou 151.584 doses da vacina contra a Covid, sendo que desse número, 87.905 foram primeira dose, 60.008 foram segunda dose, 3.243 doses únicas foram aplicadas e, até o momento, 427 pessoas tomaram a terceira dose, ou seja, a dose de reforço. Resumindo, então, Cubatão já vacinou mais de 60% da sua população. Mais precisamente, 69,24% da população cubatense já tomou a primeira dose da vacina ou foi imunizada com a vacina de dose única da Janssen. Lembrando que a partir de hoje, idosos com 70 anos ou mais que já tomaram a segunda dose há mais de 6 meses começam a receber a dose de reforço da vacina no Centro Esportivo Pita, das 9 da manhã até as 3 e nas UBSs das 8h30 da manhã até as 4 da tarde. E depois de um final de semana de tempo instável, a segunda-feira começa com predomínio de sol e temperaturas elevadas. Confira na previsão. A segunda-feira volta a ter predomínio de sol aqui na região. Além disso, a tendência também é de elevação nas temperaturas com relação aos últimos dias. Em Cubatão, o dia amanhece friozinho, mas aos poucos o sol aparece forte e a máxima chega a 27 graus. A umidade relativa do ar, variando entre 73% e 98%, também aumenta a sensação de calor. Os ventos sopram fracos durante todo o dia e não há previsão de chuva. Agora são 11h41 e vamos falar de esportes aqui no Primeiras Notícias. Campeonato Brasileiro. A cada rodada, o Santos se complica e fica mais perto da zona de rebaixamento. Vamos agora, então, ver os gols dos times paulistas deste final de semana. 22ª rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. Roger Guedes enche o pé e abre o placar para o Corinthians contra o Palmeiras. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Menino chuta, a bola desvia no zagueiro corintiano e o Verdão empata o jogo 1-1. Agora dá uma olhada no gol do Roger Guedes. Ele recebe na esquerda, corta para a direita,
e acerta o ângulo final. Corinthians 2, Palmeiras 1. Um pouco mais tarde, no estádio do Morumbi, São Paulo e Atlético Mineiro empataram em 0-0. Resultado que mantém o time mineiro na liderança da competição com 46 pontos. O Fluminense venceu o Bragantino por 2-1. Fred sozinho abre o placar. Agora Luiz Henrique recebe na área, se livra do zagueiro e marca um belo gol, 2-0. E Elinho de fora da área chuta, sem chances para o goleiro Marcos Felipe. Fluminense 2, Bragantino 1, placar final. Em Caxias do Sul, de cabeça, Ricardo Bueno faz Juventude 1, Santos 0. No segundo tempo, Dauan amplia 2-0. E Guilherme Castilho bate colocado e fecha o placar. Final, Juventude 3, Santos 0. E no feminino, o Corinthians venceu o Palmeiras ontem por 3-1 e conquistou o bicampeonato. É o terceiro título do Corinthians conquistado pelas meninas. Parabéns às jogadoras. Dessa forma, nós encerramos o Primeiras Notícias dessa segunda-feira. Voltamos às 18h15 com mais informações para você no Últimas Notícias. Um bom dia e até mais.